Bem-vindo ao canal Assembleianos, o seu espaço de fé, aprendizado e fortalecimento espiritual. Se você busca crescer na palavra de Deus e aprofundar seus conhecimentos, esse canal é para você. Então, já se inscreve para ser avisado dos estudos e pregações que disponibilizamos aqui, porque é dessa forma que sabemos se esse canal está edificando e abençoando sua vida. Agora, anota tudo. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema fundamental para a nossa caminhada cristã: os 7 preços do pecado e os 7 preços da redenção. Vamos juntos entender mais sobre esse assunto, e como podemos crescer cada vez mais em graça e sabedoria. E se essa mensagem transformar sua vida, aperta o botão do like. Queridos, com a paz do Senhor, que alegria retornar a este santuário, que alegria rever alguns amigos, que satisfação pregar nessa primeira reunião do ano. Feliz estou e agradeço muitíssimo a Deus por essa oportunidade. Esse Deus que sem dúvida tem movido milhões de itens para que a gente possa sobreviver na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar e na nossa vida ministerial. Quero agradecer também a direção da igreja, nosso patriarca, pastor Zé Wellington, pastor Aito Júnior, vice-presidente aqui da Confradesp e presidente da CGDB. Abramos as nossas Bíblias, por gentileza. No primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, por favor. Lá no capítulo 3. Capítulo 3, por favor. A partir do versículo 9. Fácil de achar o livro, né? Muito tranquilo. Diz assim a santa e perfeita, sempre inerrante palavra de Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e eu temi, porque eu estava nu e escondi-me. Prosseguindo, e Deus disse: Adão, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei e não comesse? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: presta atenção que agora vem a primeira maldição. E presta atenção que Deus não vai amaldiçoar o homem e nem a mulher. Ele vai amaldiçoar a serpente e a terra. Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Atenção, olha o decreto de Deus: sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Só dá uma paradinha, fica com a sua Bíblia aberta. No milênio, tudo vai voltar ao normal. Só ela que não, porque ela até no milênio vai continuar rastejando e comendo pó. O que vai ser tirado dela vai ser o veneno, como animal peçonhento. Veja como a palavra de Deus tornou-se um decreto. Continua o texto, por favor. Eu estou lendo o texto ali que está na Corrigida e Fiel. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, veja, por favor, tua e sua, entre tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Com dores terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Palavras de Deus. Eu li pausadamente porque eu estava lendo o texto. Eu tenho a nova versão transformadora, que é um pouquinho diferente, vai na terceira pessoa. Ali estava na primeira pessoa. Por gentileza, queira tomar vossos assentos. Queridos, o mundo, desde o princípio, tem sofrido os maiores golpes. Ninguém tem dúvida disso. Interessante que fatos vividos, fatos sentidos, marcaram para sempre a história do mundo. Coisas que jamais serão esquecidas. Acontece nesse mundo desastres, acidentes, calamidades, inundações, tragédias, sequestros, genocídios e outras coisas ruins. E tudo que já aconteceu neste mundo, o pior foi a queda dos nossos primeiros pais. Escuta, presta atenção.
De tudo isso que eu enumerei, a pior tragédia foi a queda dos nossos primeiros pais. Eu não tenho dúvida que a maior tragédia não foi, por exemplo, a morte de mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentrações, lá do Terceiro Reich, do poder nazista de Hitler e seus assessores. Não. A maior tragédia, na minha opinião, não foi os nossos irmãos em Cristo serem colocados à mercê dos leões na arena, lá no Coliseu de Roma, e terem seus corpos despedaçados e dilacerados pelas feras. Não, não. A maior tragédia não foi a morte dos nossos irmãos na noite de São Bartolomeu, onde centenas foram mortos e seus corpos queimados, servindo para iluminar uma cidade. Não, não foi. Não foi a morte no dia de São Bartolomeu. A maior tragédia que já aconteceu, estremeceu e movimentou toda a raça humana. E esta queda, essa tragédia, só aconteceu por causa da desobediência. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5 e versículo 19, ele diz explicitamente que o pecado do primeiro casal foi o pecado da desobediência. Tragédia, tragédia. Cabe nos examinar aqui nesta manhã. Ontem eu estava ouvindo o pastor Gessé, a gente estava conversando um pouco aqui. O pastor Gessé falou uma coisa extremamente profunda. Ele diz, olha, esses 3 primeiros horários aqui no Belém são horários educadores, são horários que as pessoas vêm de longe para refletir, vêm de longe para fazer as suas anotações. E o pastor Zé Wellington sempre diz que essa reunião é uma escola bíblica. Eu não gosto de muitas narrativas. Eu gosto de ser altamente didático, porque eu sei que muita gente vem de longe e anota e leva alguma coisa para casa. Mas escuta, nós temos nesse texto as 7 consequências do pecado, mas temos também lá no final os 7 preços da redenção. Qual foi a primeira consequência do pecado dos nossos primeiros pais? Foi o que? Foi o sentimento de vergonha. O que diz o texto? Estamos nus. Mas espera aí. No capítulo 2, você vai perceber que eles andavam nus e não tinham vergonha. Andavam nus e não tinham vergonha. A vergonha só apareceu depois do pecado. Não foi isso? O pecado produziu a vergonha. Mas por que vocês estão escondendo de mim? É porque nós estamos nus. Peraí, quem disse para vocês que vocês estão nus? O pecado, ele produziu a vergonha. O que é a vergonha? A vergonha é um sintoma de não aceitação da não aceitação. O que é a vergonha? Porque a vergonha, ela exerce um papel regulador nas relações interpessoais. Irmãos, o que é vergonha? Vergonha é um sentimento social. Irmãos, o que é vergonha? Vergonha é ficar nu é vergonhoso, é estar desprotegido, é estar exposto. A vergonha tira de nós a proteção. O que é a vergonha? A vergonha, ela gera frustrações. Aquela vergonha, ela quebrou a relação com Deus. Adão e Eva vão sentir vergonha. Porque a vergonha é vinculada ao rebaixamento em situações onde o sujeito é humilhado. Eu estou com vergonha. Eu vou repetir. Antes de pecar, eu quero salientar isso. O homem não tinha vergonha. Gênesis 2:25 diz assim: embora estavam nus, o homem e sua mulher não tinham vergonha. Agora ouça-me, por favor. Reflexão. Antes de pecar, a roupa de Adão e Eva era a inocência.
Antes do pecado, a roupa de Adão e Eva era a inocência. E há duas palavras na Bíblia que são bonitas, mas são distintas. Quais, pastor? Inocência e santidade. Ou seja, você pode se tornar a pessoa mais santa dessa igreja, mas jamais você será inocente. Por favor, entenda isso. Inocência e santidade. Lindas as palavras, mas são distintas as palavras. Eu quero repetir. Pastor Daniel Ascioli, o senhor pode se tornar a pessoa mais santa dessa igreja, mas jamais o senhor será inocente. Por quê? Porque a santidade é o afastamento do mal. A inocência é a ignorância do mal. E eu pergunto a todos nós aqui, quem é aqui que ignora o mal? Você carrega uma auréola de santidade na cabeça e diz que você ignora o mal? Ninguém, pastor Zé Wellington, ignora o mal. Nós podemos afastar do mal. Então atenção, a primeira consequência do pecado foi a vergonha. Eles sentiram vergonha. Qual foi a segunda consequência do pecado? Está lá no versículo 18. O versículo 18. Vocês vão perceber uma coisa interessante no versículo 18. Porque antes de pecar, ou seja, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, não há menção a espinho. Espinhos só aparecem depois do pecado. Deus vai produzir espinhos e abrolhos só por causa do pecado. Se você quiser negar a existência de espinho, você vai ter que negar a existência do pecado. O jardim do Éden não tinha espinhos antes do pecado. Deus mandou produzir um elemento novo que não existia. Na hora que o homem pecou, Deus fez produzir espinhos. Ou seja, irmãos, olha aqui, por causa do pecado, Deus alterou o sistema. E a terra passou a produzir os espinhos e ervas daninhas. Eu acredito que pode não haver soja, trigo, flores em muitos lugares do planeta Terra, mas espinho é um símbolo universal. Espinho é uma consequência direta do pecado. Vocês querem ver outra consequência direta do pecado? Cita para mim na Bíblia, em Gênesis 1 e 2, a palavra suor. Pastor Isaías? Não! Do suor do teu rosto comerás o teu pão. A versão da Septuaginta diz, do suor da sua testa comerás o teu pão. Suor. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. A revista Corrigida e Fiel diz assim, comerás pão com suor da sua testa, até voltar ao solo. Bíblia hebraica. Suor, consequência direta do pecado. Quarta consequência do pecado, a dor. A dor. Onde estava a dor? Que dor? Capítulo 1 e 2, onde está a dor? A dor, ela passa a existir depois do pecado. Eu vou multiplicar as suas dores na sua gravidez. Do suor do teu rosto comerás com dores, Adão. Dor. E todos nós aqui nesse plenário já experimentamos pelo menos uma dor. Nós podemos não entender de sociologia, podemos não entender de filosofia, podemos não entender de teologia, podemos até não entender de biogenética, mas em dores nós somos professores. Pastor Daniel Ascioli. Dores, o senhor sabe muito bem. Quantas dores o senhor passou? Dores, nós somos PhD, nós somos professores. Porque a dor foi a consequência direta do pecado. E quem quiser negar a existência do pecado teria que eliminar a dor. Atenção. A quinta consequência do pecado. A espada. A espada. Depois que o homem pecou, irmãos, o seu neto ontem trouxe uma mensagem, tanta reflexão. Eu estava ali anotando algumas coisas. Pastor Netinho ontem, ele disse que quando o homem pecou, Deus teve misericórdia dele, de não deixar ele no Éden. Como queria se alimentar em pecado?
Não foi isso que ele disse ontem? Como que o homem poderia alimentar-se em pecado? Então, quando Deus expulsa o primeiro casal, Deus estava tendo o que? Misericórdia do casal. Se vocês ficarem aqui, vocês ficarão eternamente em pecado. Deus expulsou aquele casal. E parece assim uma coisa de guerra das estrelas, né? Deus coloca 2 querubins com espada inflamada. Há um texto da Nova Versão Internacional que fala que a espada pegava fogo, ela girava em círculo. Quer dizer, não passa ninguém. Não passa ninguém. Espada incandescente, espada inflamada. Você imagina 2 querubins com espada que girava em círculo constantemente. Imagina. Não passa ninguém. Não vai passar. Porque se eles voltam, eles vão comer de tudo lá em pecado. A espada. Escute bem, guarde bem isso aqui, por favor. Eu estou mexendo aqui com pessoas que têm a mente de Cristo. Raciocina rápido. Eu disse aqui, vou repetir, pastor Zé Edson sempre disse, que essa reunião é uma escola bíblica. E muitas vezes a didática funciona porque muita gente vem de longe para anotar as coisas. Cuidado que espada não é lança. Eu vou na lança depois. Atenção. Qual foi a sexta maldição? Qual foi a sexta consequência? A maldição. Os versículos 14 e 17 é muito explícito. Deus vai amaldiçoar a serpente e Deus vai amaldiçoar a terra. O 14, versículo 14 de 3 em diante, ele amaldiçoou o quê? A serpente vai comer pó. Vai rastejar todos os dias da tua vida. Eu vou repetir o que eu disse aqui. No milênio tudo volta à normalidade, mas não a cobra. Ela só perde veneno. Mas ela vai continuar a rastejar no milênio. Qual foi a segunda maldição? Maldita é a terra por tua causa. Meu Deus, pastores, ele não amaldiçoou o ser humano. Ainda em pecado, ele teve misericórdia. Porque se eu impentrar maldição sobre você e você, acabou. Acabou. Eu prefiro amaldiçoar a serpente. Eu prefiro amaldiçoar a terra. Porque ainda que vocês pecassem, você, Adão, é a coroa da minha criação. Eu te amo. Eu te amo. Vai embora. Pastores, eu crio essa cena na minha mente. Aquele casal abraçadinhos. Indo embora. Adeus. Mas tem uma coisa. Serpente, diabo. Só quero te dizer uma coisa. Você está vendo aquela mulher, cabeça baixa, apavorada, triste. Olha aqui. Dela nascerá um. Esmagará a tua cabeça. Ainda que você lhe fira o calcanhar. É outro estudo. Vambora. Vai embora. Nessa ponta das consequências, que eu vou passar para uma outra ponta, você tem a 7ª consequência. A morte. Tu és pó. E em pó, há de... O quê? O quê? Há de tornar. Então ele vai decretar a última consequência, a morte. O que é a morte? A morte é o caminho de volta. O que é a morte? A morte é a descida. O que é a morte? A morte é o túmulo fechado. O que é a morte? A morte é o inimigo final. Na Bíblia, a palavra morte tem 3 sentidos: morte física, morte espiritual e morte eterna. Recapitulando para vocês, as 7 consequências do pecado: sentimento de vergonha, suor, espinhos, dores, espada, maldição e morte. Pegaram? Pegaram? Sem querer inventar, criando ênfase. Repete comigo, por favor. Sentimento de vergonha. Bem alto, porque eu preciso de vocês daqui a pouco. Primeiro, sentimento de vergonha. Suor. Espinhos. Dor. Espada. Maldição e morte. Eu passo para outra ponta. Igreja de Cristo Jesus. O que seria de nós? O que seria de nós se eu terminasse agora essa ministração? O que seria dessa igreja? Qual a esperança que haveria para nós? Qual? Se eu terminasse agora esta mensagem? Porque lá no Éden, o diabo calou a boca dos 2 únicos adoradores ao eterno Deus. Acabou. Oh Deus, eu matei foi na raiz, Deus. Eu destruí foi na fábrica.
O Senhor não tem mais adoradores. Deus, eu vou debochar da tua cara. Os 2 únicos adoradores eu destruí. Onde estão os seus adoradores? Olha aqui. Me permita, por favor, irmãos, me permitam. Eu preciso da sua permissão. Imaginar. Isso aqui é fruto da minha imaginação. Uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por favor, me permitam. Meu filho. Meu filho. Meu grande filho. Pois não, Pai. Conta comigo, por favor. Conta comigo. Sentimento de vergonha, suor, espinhos, dores, espada, maldição e morte. Meu filho. Estou imaginando, pastores, por favor. Meus filhos, vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo. Eu vou te fazer uma proposta pesada. Eu vou desenfeitar minha glória. Eu tiro você daqui. Você vai lá e tira deles o sentimento de vergonha, o suor, os espinhos, as dores, a espada, a maldição e a morte. Queres? A proposta é sua. A resposta é sua. Eu faço um acordo com você. Escuta aqui. Foi um projeto chamado resgate. Eu tiro você daqui. Mas tem uma coisa, meu filho. Eu te prometo trazer você de volta para casa. Pode compor. Eu te prometo trazê-lo de volta para casa. Vocês querem ver onde que está essas 2 pontas do acordo do céu? Paulo foi revelado desse acordo. Na sua epístola, que eu considero a rainha de todas, 13 cartas lindas, 12 doutrinárias, uma só de agradecimento aos crentes da região da Macedônia, onde tinha uma cidade chamada Filipos. Paulo então foi revelado desse acordo, pastor Zé Wellington, entre o Pai e o Filho na glória. Paulo falou assim, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós, olha o acordo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que devia se aferrar, se reivindicar, mas tornando-o em forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Aí é a primeira parte do acordo. Agora vamos à segunda parte do acordo. Mas Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todos os outros nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória, para a glória, para a glória, para a glória, para a glória de Deus Pai. 2 grandes momentos. Paulo foi revelado do acordo. E sabe o que aconteceu? Escute aqui, por favor. Vocês contaram comigo. Vocês memorizaram as 7 consequências. Agora analise comigo. Do lado de cá. Os 7 preços da redenção. Vamos lá? Primeiro, o preço da redenção. O homem sentiu ou não sentiu vergonha? Sim ou não? Vou repetir. O homem sentiu ou não sentiu vergonha no Éden? Sim ou não? Vergonha é um problema social, é um problema de frustração, é um problema interpessoal. Vergonha estava nu. Agora atenção, volta para cá. Jesus fez um acordo. Pai, eu vou tirar tudo deles. Depois só me volta. Primeiro o preço da redenção. Mateus 27, 28. Sabe o que está escrito lá? E o despiram e cobriram ele com a capa de escarlate. Sabe o que é isso, irmãos? Não pensa você que eles deixaram uma roupa, uma peça de roupa em Jesus.
daquele episódio foi o show do ano. Um homem de 33 anos completamente nu, doutor. Nu. Você imagina Jesus de cabeça baixa. Vergonha. Estou sentindo vergonha. Escute, olha para cá. Foi o show do ano. Foi um espetáculo deprimente e vergonhoso. Jesus sentiu vergonha. Eu gosto de ler as histórias de Eusébio de Cesareia, porque Eusébio, no episódio do capítulo 27 e 28 de Mateus, ele diz que depois que tiraram a roupa de Jesus, toda a roupa, a ele foi dado lention. Essa palavra lention é uma palavra grega que quer dizer pano, ou seja, uma espécie de tanguinha. Lention, tanga. Ele está nu, daí no lention, coloca ali num pedacinho de pano. Atenção, Mateus 27 e 28. Despojaram Jesus de tudo que ele tinha de roupa. Vergonha. Olha Jesus começando o caminho de volta. O homem sente vergonha como consequência. Jesus vai se submeter em ficar nu e com vergonha. Vocês são inteligentes, vocês estão acompanhando, não estão? Segundo o preço da redenção, Jesus suou. Em Lucas 22 e 44, diz assim: estando ele em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue e caía sobre o chão. Eu gosto desse texto, porque uma vez eu ministrei um estudo sobre os dois momentos dos dois montes, Getsemane e Gólgota. Na minha opinião, Gólgota foi uma consumação. A salvação mesmo veio no Getsemane. Gólgota foi ato consumado. Porque no Getsemane, o estresse estava tão grande. Ele suava tanto. E aqui vale uma versão da Septuaginta para Marcos, pastores. Que Marcos, como evangelho primário, como o primeiro evangelho, Marcos diz que a posição dele no Getsemane era incômoda, que ele estava ajoelhado e pegou a cabeça e colocou entre as pernas. Sabe o que é isso, pastor Felipe? Ajoelha e tenta colocar a cabeça sobre as pernas. Agonia, pastor. Aflição, pastor. Estresse, pastor. Pavor. De repente, os seus vasos capilares se abrem. Estresse total. Total e absoluto. As glândulas sudoríparas se abrem. Vem aquele filete de sangue, mistura com o suor dos poros abertos pelo estresse. E Lucas diz que aquilo corria até o chão. Antropos, homem. Jesus começou a me comprar, foi ali. Jesus começou a me adquirir, foi ali. Ele mistura seu sangue precioso com o chão. Com o chão. Glória a Cristo. Glória a Jesus. Qual foi o terceiro preço da redenção? Lembra do espinho lá do Éden? Olha o espinho aqui. Mateus 15, 17. No episódio da crucificação, Jesus, ele foi ferido com 3 tipos de espinhos: o espinho da alma, o espinho do espírito e o espinho da cabeça. Marcos assim escreve o momento da curação: vestiram-no de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecidos. Irmãos, e como consequência das perfurações dos espinhos na cabeça, uma grande quantidade de sangue jorra daquela cabeça, daquele couro cabeludo. O sangue jorrava livremente pela face. Atenção, espinho. Lembra do espinho do Éden? Vocês estão pegando? Pegando lá 7 consequências do pecado? Agora os 7 preços da redenção. Espinho. Mateus, ele relata que após a coroação de Jesus com a coroa de espinho, os soldados batiam nele com a cana sobre a cabeça e, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Mas tem uma coisa: no milênio vai ter um decreto: não haja mais espinhos. Em lugar de espinhos, que nasçam murtas. Aleluia. Não haverá espinho no milênio.
Qual foi o quarto preço da redenção? Alguém aqui pode imaginar um homem que mais colecionou dores do que Jesus? Alguém aqui pode imaginar que ele morreu colecionando todas as dores, tétanos, vertigens? Não. Não. O profeta Isaías profetizou. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. Ou seja, a flagelação e a dor era tão intensa que em certo momento, pastor Abiezer, a crucificação seria um prêmio. Pare, me matem de uma vez. Acaba com isso. Oh, glória a Deus. Uma brisa, uma leve brisa que tocasse no corpo dele, é como se tivesse milhões e milhões de agulhas penetrando naquele corpo. O poeta de Alexandria, ele cantou bem alto: lá no Gólgota soa-se a orquestra, a sinfonia da dor. Dores e mais dores. Mas ele estava resgatando o homem nas consequências. As chicotadas abriam as feridas e causavam uma concentração de líquido ao redor do pulmão, dificultando Jesus de respirar. Jesus tinha perdido muito líquido devido à transpiração e à hemorragia abundante que fazia com que as dores fossem intensas. A morte por crucificação parece incluir tudo aquilo que a dor e a morte poderia oferecer de assustador aos seres humanos. Além das dores intensas, ele sentiu vertigens, ele sentiu câimbras, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu febre, ele sentiu tétano, ele sentiu longa duração de tormento. O homem de dores significa aquele que vai morrer colecionando todas as dores. Mas a cada dor, ele lembrava dos primeiros pais, ele lembrava de mim. Interessante, o pastor Neti ontem, aqui no culto à noite, o pastor Neti, ele disse uma coisa interessante: a Bíblia é o livro mais honesto que existe. Não foi, pastor José? Não foi, pastor Natanael? Não foi, pastor José Wellington? O Neti disse: a Bíblia é um livro mais honesto que existe. Ou seja, a Bíblia não ilude ninguém. Não foi isso? Eu anotei. A Bíblia não ilude ninguém. O sofrimento foi explícito. Lá estava Jesus sofrendo. E agora vem o quinto preço da redenção. Jesus foi furado com a espada. Até eu estava aqui conversando com alguns pastores ontem, que alguns pregadores afoitos, que pregam muitas vezes por experiência e não leem mais a Bíblia, eles temem dizer que Jesus foi transpassado. Me mostre onde que ele foi transpassado. Me mostre. Me mostre onde ele foi transpassado. Pastor Roberto, eu sou como grande teólogo, me mostre. Não. Lá no Éden foi uma espada que gerava em círculo. Na Gólgota foi uma lança, porque alcançava o flanco dele. O flanco dele. Mas ninguém transpassou Jesus. Jesus foi perfurado. Agora o mais importante disso, escuta, vamos constatar que eles estão mortos. Vem cá, quebra aquele ali da esquerda, mas quebra mesmo, quebra as pernas, quebra tudo, destrói, move, quebra, vai lá, temos que constatar. Não, vamos quebrar, quebra o da esquerda, quebra. Agora vamos passar para a outra extremidade, quebra esse aqui também, quebra essa perna, destrói, bata com força. Agora vamos passar para o centro, não quebre. Não quebre, não pode quebrar, porque senão a profecia não vai se esgotar. Nem o osso dele pode ser quebrado. Olha para cá, quebra da esquerda, quebra da direita, mas não quebra do centro, senão a profecia não vai se cumprir. Só fura ele com uma lança. O osso dele não pode ser quebrado. Cumpre-se a profecia. Fura com a lança. E o sobrenatural aconteceu. Sangue e água. Preço da redenção. Do sono de Adão saiu Eva, mas da morte de Jesus apareceu a igreja. Aleluia! Do sono de Adão, Deus fez produzir uma companheira, mas da morte de Jesus surgiu eu, surgiu você, surgiu a sua família, surgiu o ministério, surgiu todos nós.
Espera aí, eu estou no quinto, no sexto. Espera aí, mas pastor, a terra não foi amaldiçoada? Pastor, a serpente, pastor Natalino, não foi amaldiçoada? Onde entra a maldição então? Se Jesus tinha que comprar tudo? Sim. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição exatamente para que o projeto fosse completo. Maldição, uma das palavras mais feias da língua portuguesa. Maldição. Ele se fez por nós. E atenção, caminho para o final. Aguarde agora, por favor. Lembra das consequências? Quem lembra de cor? Será que o obreiro pode dizer de cor? Espada, espinho, dor, maldição, vergonha, suor e morte. Está faltando um preço. Seja fora. Eu tinha que cumprir com o Pai o que foi tratado na eternidade, no céu. Lá diz: o suor do teu rosto, comerás do teu pão, és pó, e não pode voltar, morte. Agora vem a última. Olha para cá. No capítulo 19, 30 de João. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está com o quê? Está o quê? Está consumado. O que diz mais o texto? Inclinando-se a cabeça. Rendeu? Eu gosto do texto da Vulgata. Entregou o Espírito. É um outro estudo aqui. Por que ele não entregou a alma? Por que ele entregou o Espírito? É um outro estudo. Por que ele não entregou a alma? Mas ele entregou o Espírito dentro de uma tricotomia. É um mistério. Ele se rendeu. Escuta aqui. Ali você tem os dois grandes momentos da redenção. Qual foi o primeiro? Escuta. Pai, está, atenção, consumado. Naquele momento, ele esgotou todas as profecias. Olha para cá. Por favor, preste atenção aqui. Na oração íntima. A oração do Pai Nosso é a oração teológica. A oração íntima, quer saber como Jesus tratava com o Pai? É João 17. Pai, glorifica o teu filho. Olha o caminho de volta, pastor. Olha o caminho de volta. Glorifica o teu filho. Olha o caminho de volta, pastor. Por favor, glorifica o teu filho. Como o teu filho tem glorificado a ti e tendo consumado a obra. Lembra da reunião? Você lembra da reunião? E tendo consumado o quê? A obra que me deste a fazer. Só quer ver a coisa mais linda? Só quer ver a coisa mais impactante? Que no versículo, eu gosto disso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Lembra da reunião? Olha o que ele diz aqui em João 17:5. Agora, Pai. Lembra da reunião, gente? Amém? Lembra da reunião? Lembra de Filipenses 2:5-11? Lembra, irmãos? Agora, escuta essa aqui. 17:5 de João. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti. Meu Deus! Você já pensou isso? Não foi isso que foi a reunião? Vai lá, cumpra todas as consequências. Eu faço um trato com você, eu te trago de volta. Pai, receba-me agora. Esgotei tudo, Pai. Não tem mais nada para fazer. Olha o texto. Pai, glorifica-me e leve-me para junto de ti, para a glória que tive do teu lado antes do princípio do mundo. Pastores, em nome de Jesus, o Filho tinha tudo ao lado do Pai. Ele tinha glória, ele tinha tudo, ele desce, ele resgata. Mas ele queria de volta o que o Pai tinha lhe prometido. Me leva, me tira daqui, me dá aquela glória que eu tinha junto com o Senhor, aquela glória que me deste. Tudo que o Senhor mandou fazer, eu fiz. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento, atenção, fechando aqui a minha Bíblia. O segundo momento, quando ele entrega o Espírito, reclina a cabeça e morreu. Ei, olha para cá. Há uma profecia inserida no Salmo 18.
O salmista foi de uma felicidade que ele viveu esse momento profético. O salmista no Salmo 18 diz: o que o pai sentiu naquele momento? Qual foi a reação do pai? Qual foi a indignação do pai? O salmista diz que ele vira o rosto. Brasas saía das suas narinas. Olha a indignação do pai. O pai requisita um dos querubins. Olha a cena lá de baixo. Para que você precisa de um querubim, pai? Porque eu quero voar sobre as asas do vento. Eu quero contemplar o meu filho. Há um grande escritor, pastor Zé Wellington, diz que quando ele requisita um querubim, ele voa sobre as asas do vento. Ele passa um pouco perto do Calvário, a terra treme. Ele passa um pouco perto do templo, o véu se rasga de alto a baixo. Fica de pé, igreja, fica de pé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Foi por mim e foi por ti. Foi por todos nós, foi pela minha família, foi pela sua família, foi pelo meu ministério, foi pelo seu ministério, foi pela sua saúde, foi pela sua vida. Ele morreu por nós, ele se entregou voluntariamente por nós. O que me resta agora? Me resta agora é ser grato a Ele, somente mais grato a Ti. Só quero ser grato. Só quero ser grato. Jesus, eu quero te servir. O choro está às portas, o arrebatamento está aí. Eu não quero ficar, eu quero encontrar contigo. Eu quero que o Senhor me receba e diz: entre, a casa é sua. Ele vai dizer para você: bendito, bendito, vem em nome do meu Pai. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena ter morrido por ti. Valeu a pena ter morrido por ti. Valeu a pena ter morrido por ti. Aleluia. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo sacrifício do teu filho. Ontem aqui à noite, Pai, o teu servo, o pastor Netinho, Pai, ele disse que o pai dá vida pelo filho. Mas aquele momento, Pai, foi o pai que entregou o filho. Houve uma inversão, Pai. Eu entrego a vida pelo meu filho, mas o Senhor entregou o seu filho para me dar a vida. Levante a sua mão para o céu e diz: obrigado, Jesus. Obrigado. Eu encontro contigo na glória. Amém. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado sobre os novos ensinos que iremos postar. Já compartilha com seus amigos e irmãos para que a palavra de Deus chegue a mais corações, e eu te vejo no próximo vídeo que separei para você aqui do canal.